Este lugar é verdadeiramente impressionante e está cheio de contrastes fascinantes. A Alemanha não é apenas um país de história, cultura e progresso, mas também abriga um sem fim de tradições únicas e culturas que evoluíram ao longo dos séculos. No entanto, como em todo país, existem certos aspectos ocultos e costumes surpreendentes que podem deixar perplexos aqueles que o visitam pela primeira vez. Você sabia que algumas pessoas dizem que as mulheres neste lugar podem ser tão amáveis e abertas que até poderiam chegar à sua cama no primeiro encontro? Parece incrível, não é? Então fique até o final do vídeo para conhecer mais sobre esse fenómeno e entender o contexto cultural que o envolve. Mas isso não é tudo. A Alemanha, localizada no coração da Europa, não é apenas conhecida por seus avanços tecnológicos e sua robusta economia, mas também por sua riqueza geográfica. Desde as vastas planícies do norte, famosas por suas paisagens agrícolas e suas encantadoras costas banhadas pelo Mar do Norte e o Mar Báltico, até as densas florestas do centro e os imponentes Alpes bávaros no sul, este país oferece uma diversidade natural incomparável. O Reno, um dos rios mais importantes da Europa, desempenha um papel-chave na economia e no transporte, fluindo através de algumas das cidades mais vibrantes do país, como Colonia e Düsseldorf. E não podemos esquecer o Danúbio, que conecta a Alemanha a muitos outros países europeus e é o segundo rio mais longo do continente. A Alemanha também é conhecida por sua cultura vibrante, sua influência na música, na filosofia e na ciência. Desde a Idade Média até os dias atuais, tem sido lar de mentes brilhantes como Albert Einstein, Beethoven e Goethe, o que faz deste país uma verdadeira joia para os amantes da arte, da história e do conhecimento. E antes de seguir em frente, lembro que você pode baixar nosso guia de viagem exclusivo pelo link na bio. Este guia está repleto de dicas sobre como explorar o mundo de maneira autêntica e única, levando você aos lugares que realmente merecem ser descobertos. Você não vai querer perder. Além disso, se você ainda não fez isso, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Há muito mais para descobrir juntos. Você não vai querer perder nenhuma de nossas próximas aventuras. Vamos viver isso juntos. A Alemanha tem um clima temperado que se caracteriza por 4 estações bem definidas, o que lhe confere um apelo especial ao longo do ano. Os invernos podem ser frios e nevados, especialmente no sul do país, onde os Alpes bávaros oferecem paisagens de conto de fadas cobertas de branco. Durante esta temporada, as temperaturas costumam cair abaixo de zero, e as cidades e vilarejos se iluminam com luzes festivas, criando uma atmosfera acolhedora e mágica. As atividades de inverno, como esqui e patinação no gelo, são muito populares, atraindo tanto os locais quanto os turistas. Por outro lado, os verões são quentes e agradáveis, com temperaturas variando entre 20 e 30 graus centígrados. Esta época do ano é perfeita para desfrutar de festivais ao ar livre, feiras de cerveja e atividades nos belos parques e rios que adornam as cidades alemãs. No entanto, a chuva é comum durante todo o ano, e os alemães estão acostumados a levar guarda-chuvas e capas de chuva a todos os lugares, já que a precipitação é um fenómeno constante que alimenta a exuberante vegetação que caracteriza a paisagem alemã. A história da Alemanha é rica e complexa, marcada por eventos significativos que moldaram não apenas o país, mas também a Europa e o mundo em geral. As tribos germânicas habitaram a região desde tempos antigos, e sua influência pode ser rastreada ao longo da história europeia. No século I d.C., os romanos tentaram conquistar essas terras, mas encontraram uma feroz resistência por parte dos povos germânicos. A Batalha da Floresta de Teutoburgo, no ano 9 DC, foi um ponto de inflexão crucial que parou a expansão romana e demonstrou a força e a determinação das tribos germânicas. Este confronto não apenas marcou um marco na história militar, mas também lançou as bases para o desenvolvimento da identidade germânica, à medida que as tribos começaram a se unir contra um inimigo comum. Durante a Idade Média, a Alemanha estava dividida em numerosos ducados e reinos, cada um com sua própria cultura e tradições. Em 962, Otto I foi coroado imperador do Sacro Império Romano-Germânico, um vasto conglomerado de territórios que existiu por mais de 1000 anos. Este império não apenas foi uma poderosa entidade política, mas também desempenhou um papel crucial na difusão do cristianismo e nas lutas de poder entre nobres e o papado. À medida que o tempo passava, o Sacro Império se tornou um palco de complexas relações entre as diversas forças políticas, onde a autoridade do imperador era constantemente desafiada pelos príncipes eleitores e outros governantes. No século XVI, Martinho Lutero iniciou a Reforma Protestante em 1517 ao afixar suas 95 teses na porta de uma igreja em Wittenberg.
Este evento transformou radicalmente a religião na Europa e levou à criação de diversas denominações cristãs, desafiando a autoridade da Igreja Católica e promovendo um novo sentido de individualismo entre os fiéis. A reforma não apenas afetou a religião, mas também desencadeou profundas transformações sociais e políticas, marcando o início de um período de instabilidade no continente europeu. No século XIX, sob a liderança de Otto von Bismarck, a Alemanha se unificou em 1871 após uma série de guerras bem-sucedidas que incluíram a guerra contra a Dinamarca e a Guerra Franco-Prussiana. Esta unificação foi um marco histórico que mudou o mapa da Europa e consolidou a Alemanha como uma potência emergente. Berlim se tornou a capital do novo Império Alemão e o país experimentou um rápido crescimento industrial e econômico, estabelecendo as bases para seu papel na política global. A Alemanha desempenhou um papel central em ambas as guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, resultou em grandes perdas territoriais e econômicas para a Alemanha, além de profundas feridas psicológicas e sociais. A derrota na guerra levou ao descontentamento generalizado e à instabilidade política, o que facilitou a ascensão do Partido Nazista. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, foi ainda mais devastadora. Sob o regime nazista de Adolf Hitler, a Alemanha se embarcou em uma guerra de agressão que resultou na morte de milhões de pessoas e no Holocausto, onde milhões de judeus e outras minorias foram sistematicamente assassinados. A guerra terminou com a derrota total da Alemanha e sua subsequente divisão em dois Estados, Alemanha Ocidental, República Federal da Alemanha, e Alemanha Oriental, República Democrática Alemã, refletindo a divisão ideológica da Guerra Fria. Este lugar é verdadeiramente impressionante e está cheio de contrastes fascinantes. A Alemanha não é apenas um país de história, cultura e progresso, mas também abriga um sem fim de tradições únicas e culturas que evoluíram ao longo dos séculos. No entanto, como em todo país, existem certos aspectos ocultos e costumes surpreendentes que podem deixar perplexos aqueles que o visitam pela primeira vez. Você sabia que algumas pessoas dizem que as mulheres neste lugar podem ser tão amáveis e abertas que até poderiam chegar à sua cama no primeiro encontro? Parece incrível, não é? Então fique até o final do vídeo para conhecer mais sobre esse fenómeno e entender o contexto cultural que o envolve. Mas isso não é tudo. A Alemanha, localizada no coração da Europa, não é apenas conhecida por seus avanços tecnológicos e sua robusta economia, mas também por sua riqueza geográfica. Desde as vastas planícies do norte, famosas por suas paisagens agrícolas e suas encantadoras costas banhadas pelo Mar do Norte e o Mar Báltico, até as densas florestas do centro e os imponentes Alpes bávaros no sul, este país oferece uma diversidade natural incomparável. O Reno, um dos rios mais importantes da Europa, desempenha um papel-chave na economia e no transporte, fluindo através de algumas das cidades mais vibrantes do país, como Colonia e Düsseldorf. E não podemos esquecer o Danúbio, que conecta a Alemanha a muitos outros países europeus e é o segundo rio mais longo do continente. A Alemanha também é conhecida por sua cultura vibrante, sua influência na música, na filosofia e na ciência. Desde a Idade Média até os dias atuais, tem sido lar de mentes brilhantes como Albert Einstein, Beethoven e Goethe, o que faz deste país uma verdadeira joia para os amantes da arte, da história e do conhecimento. E antes de seguir em frente, lembro que você pode baixar nosso guia de viagem exclusivo pelo link na bio. Este guia está repleto de dicas sobre como explorar o mundo de maneira autêntica e única, levando você aos lugares que realmente merecem ser descobertos. Você não vai querer perder. Além disso, se você ainda não fez isso, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Há muito mais para descobrir juntos. Você não vai querer perder nenhuma de nossas próximas aventuras. Vamos viver isso juntos. A Alemanha tem um clima temperado que se caracteriza por 4 estações bem definidas, o que lhe confere um apelo especial ao longo do ano. Os invernos podem ser frios e nevados, especialmente no sul do país, onde os Alpes bávaros oferecem paisagens de conto de fadas cobertas de branco. Durante esta temporada, as temperaturas costumam cair abaixo de zero, e as cidades e vilarejos se iluminam com luzes festivas, criando uma atmosfera acolhedora e mágica. As atividades de inverno, como esqui e patinação no gelo, são muito populares, atraindo tanto os locais quanto os turistas. Por outro lado, os verões são quentes e agradáveis, com temperaturas variando entre 20 e 30 graus centígrados. Esta época do ano é perfeita para desfrutar de festivais ao ar livre, feiras de cerveja e atividades nos belos parques e rios que adornam as cidades alemãs. No entanto, a chuva é comum durante todo o ano,
e os alemães estão acostumados a levar guarda-chuvas e capas de chuva a todos os lugares, já que a precipitação é um fenómeno constante que alimenta a exuberante vegetação que caracteriza a paisagem alemã. A história da Alemanha é rica e complexa, marcada por eventos significativos que moldaram não apenas o país, mas também a Europa e o mundo em geral. As tribos germânicas habitaram a região desde tempos antigos, e sua influência pode ser rastreada ao longo da história europeia. No século I d.C., os romanos tentaram conquistar essas terras, mas encontraram uma feroz resistência por parte dos povos germânicos. A Batalha da Floresta de Teutoburgo, no ano 9 DC, foi um ponto de inflexão crucial que parou a expansão romana e demonstrou a força e a determinação das tribos germânicas. Este confronto não apenas marcou um marco na história militar, mas também lançou as bases para o desenvolvimento da identidade germânica, à medida que as tribos começaram a se unir contra um inimigo comum. Durante a Idade Média, a Alemanha estava dividida em numerosos ducados e reinos, cada um com sua própria cultura e tradições. Em 962, Otto I foi coroado imperador do Sacro Império Romano-Germânico, um vasto conglomerado de territórios que existiu por mais de 1000 anos. Este império não apenas foi uma poderosa entidade política, mas também desempenhou um papel crucial na difusão do cristianismo e nas lutas de poder entre nobres e o papado. À medida que o tempo passava, o Sacro Império se tornou um palco de complexas relações entre as diversas forças políticas, onde a autoridade do imperador era constantemente desafiada pelos príncipes eleitores e outros governantes. No século XVI, Martinho Lutero iniciou a Reforma Protestante em 1517 ao afixar suas 95 teses na porta de uma igreja em Wittenberg. Este evento transformou radicalmente a religião na Europa e levou à criação de diversas denominações cristãs, desafiando a autoridade da Igreja Católica e promovendo um novo sentido de individualismo entre os fiéis. A reforma não apenas afetou a religião, mas também desencadeou profundas transformações sociais e políticas, marcando o início de um período de instabilidade no continente europeu. No século XIX, sob a liderança de Otto von Bismarck, a Alemanha se unificou em 1871 após uma série de guerras bem-sucedidas que incluíram a guerra contra a Dinamarca e a Guerra Franco-Prussiana. Esta unificação foi um marco histórico que mudou o mapa da Europa e consolidou a Alemanha como uma potência emergente. Berlim se tornou a capital do novo Império Alemão e o país experimentou um rápido crescimento industrial e econômico, estabelecendo as bases para seu papel na política global. A Alemanha desempenhou um papel central em ambas as guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, resultou em grandes perdas territoriais e econômicas para a Alemanha, além de profundas feridas psicológicas e sociais. A derrota na guerra levou ao descontentamento generalizado e à instabilidade política, o que facilitou a ascensão do Partido Nazista. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, foi ainda mais devastadora. Sob o regime nazista de Adolf Hitler, a Alemanha se embarcou em uma guerra de agressão que resultou na morte de milhões de pessoas e no Holocausto, onde milhões de judeus e outras minorias foram sistematicamente assassinados. A guerra terminou com a derrota total da Alemanha e sua subsequente divisão em dois Estados, Alemanha Ocidental, República Federal da Alemanha, e Alemanha Oriental, República Democrática Alemã, refletindo a divisão ideológica da Guerra Fria. Além disso, a Alemanha é uma sociedade diversa e multicultural que evoluiu ao longo do tempo. Com aproximadamente 83 milhões de habitantes, se torna o país mais populoso da Europa, o que contribui para um vibrante mosaico cultural. Grandes cidades como Berlim, Munique e Hamburgo são centros culturais e econômicos que atraem tanto locais quanto expatriados, promovendo um ambiente de inovação e criatividade. Em Berlim, por exemplo, a mistura de história e modernidade cria um ambiente único onde as artes e a cultura florescem. O sistema educacional alemão é altamente valorizado a nível internacional. O ensino superior é acessível para muitos e as universidades alemãs são reconhecidas mundialmente por sua excelência em pesquisa e inovação. Muitos estudantes internacionais escolhem a Alemanha como destino para seus estudos, atraídos pela qualidade da educação e pela oferta de programas em inglês. Isso não apenas beneficia os estudantes, mas também enriquece a comunidade académica e contribui para a competitividade econômica do país. O país conta com um sistema de saúde robusto que combina a atenção pública e privada, garantindo que todos os cidadãos desfrutem de acesso a atendimento médico de alta qualidade. Este sistema é financiado por meio de seguros de saúde obrigatórios, o que assegura que mesmo as pessoas em situações econômicas difíceis tenham acesso aos serviços médicos que precisam.
Esta atenção integral é um reflexo do compromisso da Alemanha com o bem-estar de sua população. A imigração enriqueceu a cultura alemã de maneiras significativas. Comunidades de origem turca, italiana, grega e síria, entre outras, trouxeram seu património cultural, tradições e costumes, criando um ambiente vibrante e diverso. Esse caldeirão de culturas se reflete na gastronomia, nas festividades e nas tradições locais, fazendo da Alemanha um lugar onde as diferenças são celebradas e a inclusão é promovida. A interação entre as diversas comunidades não apenas enriquece a vida cotidiana, mas também cria uma identidade nacional mais completa e multifacetada. Em resumo, a Alemanha não é apenas um líder econômico, mas também um exemplo de como a diversidade e a inovação podem coexistir para construir um futuro mais promissor e sustentável. Apesar de seus sucessos, a Alemanha enfrenta vários desafios contemporâneos que colocam à prova sua coesão social e seu modelo econômico. Um dos mais significativos é a chegada maciça de refugiados durante a crise migratória europeia, que começou em 2015. Essa onda de migrantes gerou tensões tanto sociais quanto políticas, desafiando as estruturas de integração existentes. A capacidade da Alemanha de acolher e ajudar esses refugiados tem sido amplamente debatida. À medida que as comunidades se adaptam à chegada de pessoas de diferentes origens e culturas, a integração continua sendo um tema candente no debate público. A necessidade de construir pontes entre diferentes grupos culturais e facilitar a inclusão levou a discussões sobre políticas de asilo, educação e emprego. Além disso, embora a Alemanha tenha feito importantes avanços em energias renováveis, ainda enfrenta pressões significativas para reduzir ainda mais suas emissões de carbono e cumprir com os objetivos climáticos internacionais. A transição energética, embora bem encaminhada, não está isenta de desafios. As fontes de energia renovável, como a eólica e a solar, exigem investimentos consideráveis e uma mudança na infraestrutura existente. A dependência de energia fóssil em certos setores continua sendo um obstáculo, e a pressão para equilibrar a economia e a sustentabilidade é cada vez mais palpável. Outro desafio importante reside nas disparidades económicas que persistem entre as regiões do leste e oeste da Alemanha, um legado da reunificação que foi concluída em 1990. Apesar dos avanços económicos gerais, muitas áreas no leste ainda lutam com taxas de desemprego mais altas e menor investimento em infraestrutura. Essa desigualdade gerou sentimentos de frustração e ressentimento, complicando o panorama político e social no país. Apesar desses desafios, a Alemanha se projeta para um futuro baseado na sustentabilidade e na inovação. Com um foco claro na digitalização e na inteligência artificial, a Alemanha busca se manter na vanguarda em tecnologia e inovação industrial. Iniciativas em pesquisa e desenvolvimento estão em andamento para garantir que o país não apenas se adapta às novas realidades do mercado global, mas também as lidere. O compromisso com práticas sustentáveis se reflete em políticas que promovem o uso responsável de recursos naturais e energias limpas, criando um modelo que outros países poderiam seguir. Como membro-chave da União Europeia, a Alemanha desempenhará um papel crucial na configuração do futuro político e econômico do continente. Sua influência se estende além de suas fronteiras, participando ativamente da formulação de políticas que abordam desafios globais como a mudança climática, a migração e a segurança. A capacidade da Alemanha de liderar essas discussões é fundamental não apenas para seu próprio futuro, mas também para o bem-estar do continente europeu como um todo. Em resumo, a Alemanha é um país fascinante que combina uma rica herança cultural com um dinamismo econômico notável. Desde sua história complexa até seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação tecnológica, a Alemanha continua sendo um ator-chave no cenário mundial. Sua diversidade cultural e seu enfoque no progresso social fazem dela um lugar intrigante para explorar, tanto para residentes quanto para visitantes. Isso foi tudo pelo vídeo de hoje. Não esqueçam de dar like no canal e se inscrever para não perderem mais aventuras conhecendo o mundo. Ativem as notificações para ficarem atentos ao conteúdo. Até logo!